Olá, muito boa tarde a todos. Ok. Olá, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, vou complementar aqui o que a minha colega e supervisora Fátima disse. Muito obrigada pela inscrição de todos. Ao todo, tivemos aqui 80 inscritos, ainda não estão todos, mas espero que com o decorrer da nossa reunião apareçam mais pessoas. No entanto, vamos já dar aqui início. Esse webinar foi preparado com a intenção de dar seguimento àquelas sessões que nós fazemos presencialmente com as crianças. Portanto, era mais direcionado também para os professores encarregados de educação, mas também fico muito contente de ter aqui alguns colegas estudantes de nutrição, ou até mesmo nutricionista. Muito obrigada mesmo pela presença. Vamos dar aqui início, então, ao nosso webinar Lanches Saudáveis para Crianças. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Portanto, vou começar com uma pequena introdução sobre o programa MUNCI, que é um programa de promoção da saúde infantil em municípios. No momento, nós estamos nos municípios de Oeiras e de Cascais, lembrando sempre que esse projeto é sempre ministrado por nutricionistas ou nutricionistas estagiários e tem como um grande objetivo diminuir a prevalência da malnutrição infantil, ou seja, a pré-obesidade, a obesidade, e nós fazemos várias sessões presenciais com as crianças, como aqui na primeira imagem que eu vos apresento abaixo. A primeira sessão sobre lanches Vence, são aqueles lanches vencedores, é a forma como nós falamos com eles presencialmente, que tem várias palavrinhas associadas, como os lanches devem ser variados, econômicos, nutritivos, criativos e equilibrados. Nessa sequência, também fazemos a Batalha dos Alimentos, nós colocamos vários alimentos do mesmo grupo para serem, então, feita essa batalha, eles têm a oportunidade de escolherem aquele alimento que eles acham que é a opção mais saudável, e depois nós realmente dizemos se é a opção mais saudável ou não, apresentando um gráfico muito informativo para eles sobre a quantidade de açúcar e de gordura daquele alimento. E também, além da parte teórica, temos uma parte mais prática que envolvemos, então, os nossos mini-chefes, os nossos alunos, em show cooking. Aqui temos um exemplo do show cooking que estamos a fazer agora, por acaso, só no município de Cascais. Temos a primeira receita, papas de aveia, tem aqui o nosso voluntário a cortar as bananas, e no outro show cooking temos a receita também que abrange aqui os lanchinhos hummus, que é uma pasta de grão de bico, e nesse caso nós também acrescentamos a beterraba e de acompanhamento os palitinhos de cenoura. Portanto, tem todo aqui uma vertente teórica e prática que fazemos com essas crianças. Vamos começar, então, por dizer o que são os hábitos saudáveis, ou seja, esses hábitos são um conjunto de hábitos que fazemos no nosso dia a dia, que vamos promover o bem-estar e a saúde, é nada menos do que isso. Quais são esses hábitos? Alimentação equilibrada, bons hábitos de sono, ter uma atividade física regular, higiene pessoal, ser positivo, fazer rastreios de saúde sempre que possível e não só quando temos algum sintoma, ou seja, quando todos esses hábitos são trabalhados em sinergia, nós podemos promover o nosso bem-estar. Quando isso não acontece, também podem acontecer aqui o aparecimento de algumas doenças, ou seja, para se ter um crescimento adequado das nossas crianças, temos que ter um estilo de vida equilibrado desde muito cedo, ou seja, aqueles hábitos todos falados anteriormente, trabalharem em sinergia. Quando isso não acontece, pode ter aqui o aparecimento de algumas condições, como, por exemplo, a obesidade, que sabemos que é a doença crônica mais comum do mundo, tanto em crianças quanto em adultos. E, além disso, ela pode promover também o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes, pressão arterial elevada. Ou seja, a alimentação tem um papel crucial na nossa vida. E nós temos como base aqui em Portugal a roda dos alimentos. Essa roda tem 7 grupos de alimentos, e nós também, é curioso, porque nós também damos a conhecer isso nas nossas sessões para as crianças, portanto, não é nada de novo. E essa roda nos diz que, de acordo com esses 7 grupos de alimentos, nós devemos ter uma alimentação variada, completa e equilibrada. Qual é a importância, então, da alimentação no desempenho escolar das nossas crianças? Bom, sabemos que quando eles consomem alimentos que são muito processados,
ricos em açúcar, gordura saturada, eles podem sim prejudicar diretamente o desempenho acadêmico e a saúde em geral das nossas crianças, que podem gerar alguns comportamentos, como, por exemplo, mudanças de humor, desconcentração, baixa autoestima, baixo desempenho, e ainda vamos colocar aqui em foco alimentos que possuem cafeína, que não são aconselhados para as crianças, como, por exemplo, o chocolate e os refrigerantes. Portanto, não é aconselhado que ponham nos lanchinhos das crianças ou na sua alimentação em geral, alimentos que contenham cafeína. Portanto, os lanches, eles representam cerca de 25% da ingestão diária das nossas crianças, ou seja, pequeno almoço, temos um lanche da manhã, almoço, mais um lanchinho, que é o lanche da tarde, jantar e ceia. Isso no caso daquelas crianças que façam mesmo os 2 lanches por dia, ou seja, representa 1/4 da alimentação diária dessas crianças, tem uma grande relevância. O que seria, então, a composição de um lanche saudável ideal? Temos aqui 3 grupos principais. Os cereais e derivados, que poderia ser o pão, os flocos de aveia, bolachinhas de milho, de arroz, entre outros muitos exemplos. Os laticínios, temos queijo, leite, iogurte. Ok. Nos laticínios, como eu estava a dizer, o queijo, o iogurte, os leites. E temos aqui também a fruta. Então, todos esses 3 grupos vão se complementar do ponto de vista nutricional e nos trazer todos os nutrientes necessários. Por exemplo, nos cereais e derivados, é uma fonte de hidratos de carbono, os laticínios é uma boa fonte de proteína, e a fruta vai nos trazer as vitaminas e minerais necessários, sem esquecer também aqui, num desenho ao lado, a água, que é muito importante para eles se manterem hidratados ao longo do dia. Bom, como vocês devem se lembrar, durante a inscrição fizemos algumas perguntas que eu também gostaria de abordar elas aqui nesse momento, com as respostas que também foram muito engraçadas. Portanto, quais as dificuldades que encontra na preparação dos lanches das crianças? Temos aqui sublinhado, falta de tempo para preparação, os alimentos frescos estragam-se com facilidade e as opções saudáveis são muito caras. Além disso, temos aqui 2 comentários abaixo. Preparo na noite antes, os alimentos não ficam tão frescos. E outro encarregado de educação também comentou. Falta de imaginação para variar as opções, ou seja, todos esses pontos vou abordar mais à frente. Começando aqui com o primeiro. Falta de tempo para preparação. Vou vos apresentar aqui 4 estratégias para poupar tanto tempo quanto dinheiro. A primeira delas, fazer uma preparação semanal. Como posso fazer isso? Ora, num fim de semana ou num dia que o encarregado esteja mais à vontade, com mais tempo, pode fazer a preparação junto da sua criança. Ora, o que vamos fazer de lanchinhos para a próxima semana? Fazer esse preparo, poder olhar no frigorífico, olhar nos armários de casa, ver aquilo que tem, para poder fazer uma lista de compras, ou seja, essa organização de uma semana. Com a lista de compras, podemos poupar tempo no supermercado, podemos ir diretamente naquilo que temos que comprar, poupamos dinheiro, porque não estamos a comprar coisas desnecessárias. Além disso, quando fazemos uma preparação semanal, podemos congelar os alimentos, ou seja, não precisa estar sempre armazenado no frigorífico, e até não convém para alguns alimentos, podemos congelar e vamos descongelando consoante vamos usando. E também preferir alimentos da época, ou seja, os vegetais e as frutas da época, além de terem muito mais nutrientes, são muito mais baratos, porque tem maior quantidade, então custa menos. Quanto maior a oferta, menor o custo. Portanto, é sempre uma forma de poupar dinheirinho e ter os melhores alimentos disponíveis para os nossos lanches. Bom, tenho aqui opções de alguns lanches e tem aquela frasezinha de cima, que era uma das opções anteriores, que dizia: as opções saudáveis são muito caras. Portanto, tem aqui 2 opções de lanche. O primeiro tem aquela pasta de grão, que eu mostrei no início, palitos de cenoura e amendoim. No lanche número 2, temos panquecas compradas e também um néctar de fruta. Eu gostaria de saber se tem algum voluntário que gostaria de dizer qual acha que é a opção mais cara. Pode ser por chat, por onde quiserem.
O lanche 2. O lanche 2 é a opção mais cara. Ok, vamos ver. O primeiro lanche, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer assim. O primeiro lanche tem um total de mais ou menos 62 cêntimos, enquanto o lanche número 2 tem um custo de 87 cêntimos, o que dá uma diferença de 25 cêntimos caso a pessoa prefira o lanche número 1, ou seja, nem sempre a opção saudável significa que é a opção mais cara. Vou mostrar aqui mais um outro exemplo. O lanche número 3, temos um pão de padaria, um queijinho fresco e uma fruta da época, que nesse caso está aí a maçã. E no lanche número 4, aqueles iogurtes de mistura com pepitas de chocolate ou bolinhas de mistura e aquelas bolachinhas com formato assim muito específico de dinossauros. Alguém quer dar uma sugestão de preço? Lembrando que no lanche 3 temos 3 alimentos. Será que faz alguma diferença? Provavelmente o lanche 4. Ok, vamos lá. Obrigada. Portanto, o lanche número 3 tem um custo de 95 cêntimos, mesmo tendo mais alimentos, né, mais quantidade, mais variedade, enquanto o lanche 4 tem um custo de €1,31. Isso dá uma diferença de 36 cêntimos. Falando assim, não parece muito, mas se vamos comparar ao fim de uma semana, ao fim de um mês, ao fim de um ano, faz alguma diferença e podemos poupar sempre. E, além disso, o lanche número 3, como vocês podem perceber, não precisa ser esse pão exatamente, pode ser outro pãozinho. No queijo fresco também pode ser queijo de fatia, na fruta pode ser outra fruta. Ou seja, dentro da mesma opção de lanche, nós conseguimos variar imenso sem alterar tanto o preço. Portanto, é sempre uma opção muito mais engraçada para podermos aqui pôr nos lanchinhos. A segunda questão: quantas vezes por semana a lancheira da criança volta vazia para casa? Bom, aqui tem um ponto-chave que eu gostaria de abordar com vocês, que é 45%, ou seja, quase a metade dos pais, reportou que pelo menos uma vez por semana a lancheira não volta vazia para casa. Ou seja, de que forma podemos combater esse desperdício? Qual seria a razão da lancheira voltar com alimentos para casa? Bem, como evitar o desperdício? Primeiro ponto, reaproveitar, ou seja, sempre que aquele alimento volta para casa e pensar, ok, eu consigo reaproveitar esse alimento? Ele ainda está bom para consumo? Eu posso aproveitar ele logo mais à noite para fazer alguma receita? Variar a apresentação, ou seja, quando eu envio o lanchinho para a criança, mas sempre volta a banana, a criança não come. Podemos testar primeiro a variar a apresentação. Não mandar a fruta inteira, mandar ela em purê, mandar ela cortadinha, evitar mandar sempre os mesmos alimentos, ou seja, se ela voltou sempre com a banana, não quer comer, ok, posso mandar hoje uma maçã, amanhã mando uva, depois tento a banana de novo, vamos sempre tentando variar. Criar receitas que incluam os alimentos que estejam a ser rejeitados. Voltando aqui ao exemplo da banana. Ok, a criança não consegue mais comer ou não quer mais comer a peça de fruta, no caso a banana. Pode-se fazer uma panqueca, pode-se fazer um batido, pode-se fazer um muffin, um cake, aquilo que tiver de acordo com a vossa imaginação, ok? Quantidades. Podemos observar, então, se essas porções estão sendo adequadas, ou seja, talvez a criança está a rejeitar o alimento não só por causa da quantidade, mas sim porque às vezes na escola também fornecem esse mesmo alimento naquele dia, ou seja, também podemos tentar perceber se isso está sendo adequado ou não. E por último, que é tão importante quanto todas as outras questões, que é perceber por qual razão a criança não consome os alimentos na totalidade. Pode ser feita uma comunicação diretamente com a criança e, posteriormente, se não perceber qual é a razão, pode ser feita também na escola. E lá está, também tem a ver com as quantidades. Se na escola fornecem na segunda e na terça-feira uma sandes com queijo e fruta, se calhar não faz sentido eu mandar também uma sandes com queijo e fruta nesse dia, ou seja, variar com outros alimentos para não haver desperdício, nem da escola e nem nossa que estamos a enviar os alimentos para os nossos filhos. Outra questão, os alimentos frescos estragam-se com facilidade. Vamos apresentar aqui 3 estratégias para reduzir o desperdício. Primeiro, vamos preferir aqueles alimentos que não se alteram com o calor, aqueles que não se estragam com tanta facilidade. Por exemplo, os pães, as frutas,
as oleaginosas, que são os nossos frutos secos, por exemplo, amendoim, avelã, cajus, e no caso daqueles alimentos que já se estragam com alguma facilidade, poderemos usar placas frias, lancheiras térmicas, ou seja, esses alimentos que são mais perecíveis, no caso. Temos frutas, melão, melancia, no caso dos iogurtes, queijos, e também tentar orientar para o nosso educando, a nossa criança, olha, consuma esses alimentos na parte da manhã, vão estar mais fresquinhos, sempre que possível. E lá está, a última estratégia, que é preferir os alimentos que são diferentes do que aqueles que são fornecidos naquele mesmo dia na escola e gerir as quantidades, porque normalmente nas escolas fornecem leite, fornecem frutas, sandes. Então, se naquele dia eles estão a fornecer esse alimento, se calhar não faz sentido eu também enviar esse alimento para minha criança. Questão número 3. O seu educando participa na preparação dos seus lanches? Às vezes, sim e não. Um estudo de 2014 mostrou que crianças que estavam envolvidas no preparo daquela alimentação, elas estavam mais dispostas a experimentar do que as crianças que não se envolveram no preparo. Ou seja, também melhorou a criatividade, proporcionou com que as crianças estivessem mais atentas a questões de matemática, porque estão a medir porções. Também o desenvolvimento de habilidades motoras em simples coisas que fazemos com as crianças, como amassar um pão, ralar uma cenoura. Isso tudo ajuda muito no desenvolvimento delas. Autoestima, autonomia, ou seja, elas se sentem úteis, se sentem que estão a participar de um projeto junto com os pais. Comunicação entre os pais e a criança, e também o ponto-chave, que é a relação com os alimentos. Às vezes, aquele alimento que, se você apresentasse assim no prato, ela olharia e dizia, não quero. Mas como ela ajudou no manuseio daquele alimento, ajudou a cortar, a preparar, já se ambientou um pouco mais com a textura, ela vai ter muito mais curiosidade de experimentar. Portanto, melhora muito a relação com os alimentos com essa criança. E é aquela questão que também dizemos, se os pais são um espelho para os filhos, por que razão a alimentação é majoritariamente diferente? Ou seja, podemos ver aqui já nessa foto que é uma mãe a consumir um iogurte natural, enquanto a criança está a consumir um iogurte de aroma. Alguém gostaria de dar um palpite por que razão a alimentação nem sempre é igual, ou seja, a maior parte das vezes é diferente? Se alguém quiser contribuir, está à vontade. Deixa eu ver aqui se no chat tem qualquer coisa. Ok. Então, eu vou já dar aqui uma continuação. Bom, o primeiro passo aqui é a indústria, ou seja, as embalagens estão cada vez mais atrativas, a publicidade também, os brindes, os próprios colegas, né, mostram, olha, nesse alimento tem esse brinde, tem essa embalagem, ou seja, cada vez está mais atrativo esse tipo de alimento para as crianças, o que não quer dizer que sejam alimentos bons, ou seja, na maioria das vezes, esses alimentos que têm essas embalagens atrativas, com publicidade, brindes, são alimentos de baixo valor nutricional. Ou seja, os pais não precisam ter uma alimentação diferente dos vossos filhos, vocês podem adaptar ao paladar da criança. Não precisa mandar, se calhar a criança não gosta tanto de um iogurte natural, porque o sabor não é tão docinho, não é tão conforme eles estão habituados. Pode começar a colocar uma fruta picada, um fiozinho de mel, para tentar com que cada vez mais eles consigam se ambientar com esse tipo de alimentação. E assim vocês também não precisam, poupam mais dinheiro, né? Não precisam comprar alimentos tão diferentes que com certeza são alimentos de baixo valor nutricional. Temos aqui, então, as nossas sugestões de lanches, temos aqui várias sugestões, não se preocupem que isso vai ser enviado também no e-book, ok? Temos aqui primeiros exemplos, bolacha de milho, arroz, leite simples ou bebida vegetal, fruta da época. Vou pegar aqui em alguns exemplos e vou tentar simplificar para vocês. Por exemplo aqui, pão de padaria. Ah, Jennifer, mas não consigo comprar pão de padaria todos os dias. Eu sei que é mais saudável, mas eu não consigo. Panquecas caseiras, a mesma coisa. Como que eu vou acordar às 5 horas da manhã para conseguir fazer umas panquecas caseiras? Portanto, vamos tentar aqui simplificar todos esses passos para vocês conseguirem
incluir esses alimentos na lancheirinha dos vossos filhos, eles ficarem super felizes, e vocês também, porque vai poupar tempo e dinheiro, ok? Vamos começar com o primeiro lanche. Pão de padaria, alface e ovo cozido. Ok, qual seria então a estratégia aqui para eu conseguir dar ao meu filho pão de padaria quase sempre que for necessário? Podemos cortar o pãozinho de padaria em várias porções, ou pode ser feito também na bolinha. Podemos colocar em saquinhos de congelação ou em Tupperware e congelar. Ou seja, sempre que vocês quiserem descongelar esse pãozinho para o próximo dia, descongelem um dia anterior, armazenam no frigorífico e assim já fica pronto para uso e não perde nenhuma característica, continua super saudável na mesma. Alface, pode-se lavar já um pezinho inteiro, armazenando no Tupperware, colocamos por baixo folhinhas de guardanapo ou também rolo de cozinha para absorver aquele excesso de água e assim a alface dura muito mais tempo no frigorífico. Ovo cozido, a mesma coisa, podemos cozer a quantidade de ovos que seja necessário, 4 a 5 ovinhos, depois deixamos esfriar, guardamos no frigorífico, assim mesmo com casquinha, dentro de um Tupperware, e depois vamos sempre tirando conforme a necessidade. Se eu for mandar o ovo cozido para o meu filho amanhã, descasco o ovo na hora e mando. E assim é muito mais prático, não precisam estar a fazer isso tudo no momento, já está pré-feito. Outro lanche, que é uma opção muito interessante, é iogurte natural, flocos de aveia e fruta da época. Como posso mandar isso? Fazer porções individuais, posso fazer 3 porções de cada vez, assim, sempre que eu quiser, tenho ali no frigorífico. E posso fazer assim, nesses frasquinhos de vidro com tampa. Pode-se misturar o iogurte natural com flocos de aveia, pode ser também chia, outras sementes que sejam do vosso interesse, para variar. Fruta da época também pode-se variar a fruta, pode-se picar, fazer compota. E temos sempre que armazenar no frigorífico. Aconselho a fazer de 3 em 3, porque também o tempo de consumo do iogurte, depois de aberto, já não é assim tanto tempo. 3 diazinhos, tá tudo bem. Outro lanche muito interessante que temos feito nas sessões, palitos de cenoura e pepino, hummus, que é a pasta de grão de bico. Então, com os palitos, como podemos fazer? Podemos cortar já várias doses previamente e armazenar no frigorífico. Aqui nessa fotinha do meio temos um frasco que podemos adicionar os palitos ali dentro, cobrir com água, tapar, voltar a pôr no frigorífico. Sempre que eu quiser usar, eu só preciso tirar os palitos de cenoura, secar um bocado, colocar no Tupperware e enviar para o meu filho para o lanche da escola. Ou seja, não preciso todos os dias estar ali a cortar os palitos de cenoura. No caso do hummus, temos aqui então, é uma pasta de grão de bico que podemos também reaproveitar de outras receitas anteriores. Por exemplo, fiz um bacalhau com grão em casa no jantar e me sobrou grão. Ora, vou fazer uma pasta de grão de bico para o meu filho. Também me sobrou pimentão, me sobrou beterraba. Ora, posso criar novas versões de pasta de grão, coisas que, se calhar, a criança não come tão bem separadamente, mas numa pastinha de grão, com tempero, com outros condimentos, ela já vai gostar. Então, temos aqui embaixo, nas imagens, uma versão daquela que fazemos também em sala de aula, que é a pasta de grão de bico com beterraba, basta mesmo só um pedacinho para ela já ficar com essa cor, não tem um sabor muito forte. Temos aqui também, pode ser feito com espinafres, que tenha sobrado de outra receita, podemos fazer com cenoura, com aquilo que tiver disponível, ok? Outra opção de lanche, que talvez seja aquela que dê um pouquinho mais de trabalho no nosso dia a dia, principalmente quando fazemos poucas doses, mas podemos fazer uma opção muito mais prática, que é fazer massa já para várias panquecas, ou também podemos fazer uma panqueca mais neutra, ou seja, que não tenha nem sabor salgado ou sabor doce, e depois vamos variando os toppings conforme vamos fazendo os lanches na semana. Mas aqui podemos fazer, confeccionamos as porções necessárias, armazenamos em frigorífico, aquelas que vamos consumir nos próximos dias, e as restantes podemos congelar, assim como está feito aqui nessa imagem mais à direita, as panquequinhas todas empilhadas dentro de um Tupperware e congela. Sempre que quiser usar, tira 1 ou 2 panquecas, põe no frigorífico,
que o outro dia ela já vai estar descongelada e boa para o consumo. Ou seja, essa ideia também de fazer uma panqueca com um sabor mais neutro, dá essa flexibilidade de vocês poderem variar o sabor, pode ser doce um dia, no outro dia pode ser salgado, seja no dia doce pode pôr banana, pode pôr uma compota, no dia salgado pode pôr um queijo fresco, tomate, vai sempre variando para ser também intuitivo para a criança. Bom, muito obrigada pela vossa atenção. Talvez foi assim mais rápido do que eu esperado, porque eu também falo muito rápido. Mas gostaria também de deixar aqui um desafio para vocês, que nós vamos enviar um e-book por e-mail, que vai ter todas essas informações, vai ter também informações sobre como vocês podem fazer um lanchinho, vai ter as ideias dos lanches todos. Vai ser um desafio assim que vocês podem fazer 7 dias de lanches saudáveis, mas também podem fazer mais dias, ok? Podem recortar, colar no frigorífico, fazer junto com a vossa criança, o vosso educando, porque a intenção é mesmo essa, que vocês os incluam e que eles possam também participar no preparo das refeições, para cada vez mais se ambientarem a receitas diferentes, incluírem hortícolas nos lanches, para cada vez mais ser intuitivo para eles e fácil e mais barato para vocês também. Portanto, muito obrigada pela atenção. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Munci, temos aqui as nossas redes sociais mais abaixo, que é Munci_Saúde Infantil e @Seides. Portanto, se tiverem alguma questão, também podem pôr agora